Olá, aluno Legale! Eu me chamo Esther e trabalho aqui na Faculdade Legale. Então, sempre em busca de inovação, eu estou aqui para trazer para vocês uma super entrevista com a professora Gisele Paiva. Tudo bem, professora? Tudo bem, Esther. Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem. Primeiro, quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal, porque dessa forma a gente consegue agregar mais conteúdo previdenciário e a gente consegue trazer muito mais novidades. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. É um prazer sempre. Muito obrigada, professora. E a gente vai fazer algumas perguntas e ela vai respondendo aqui pra gente. E se você gostou, dá um like, compartilha. E se você quiser mais entrevistas e mais assuntos, por favor, menciona aqui na descrição do vídeo. Então, professora, vamos lá. O que levou você a escolher a faculdade de Direito? Eu sempre quis, Esther, desde pequena, ser advogada. É uma coisa que eu sempre me identifiquei, eu assistia em televisão séries que mostravam como o advogado atuava, então eu sempre tive essa vontade de me tornar a advogada. Certo. Eu gostava, eu achava bonito aquela mulher que andava bem vestida, de salto, falei, eu quero me tornar advogada. E eu me recordo que com 11 anos de idade, na minha época, certo, era comum a gente ter aqueles caderninhos de pergunta e resposta, que você mandava para todo mundo, responde, seu nome, da tia Sim. E aí lá tinha, qual profissão você quer ser quando crescer, o que você... E eu coloquei advogada. E eu tenho isso guardado até hoje. Nossa, de quando eu estava na quarta série, eu não me engano se era quarta ou quinta série, que eu coloquei que eu queria ser advogada. Então era uma vocação já, né, professora? Eu acredito que sim. Que sim, olha, que eu legal. acredito. Então, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Na verdade, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, que eu fiz teste vocacional, eu fiquei meio em dúvida, mas eu acho que foi de aluno de terceiro ano mesmo. Tanto que eu prestei vestibular para Direito e eu prestei vestibular para Economia também. Certo. Porque eu sempre gostei de números. E eu passei nas duas faculdades. Nossa. E aí eu fiquei em dúvida, mas e agora? Só que aí, como eu sempre soube no fundo que eu queria ser advogada, eu falei, não, vou fazer Direito. Puxa. E foi o que me levou, realmente, tirando a questão do terceiro ano que eu tive essa dúvida, mas eu acredito que foi por conta do resultado do teste vocacional. Certo. Eu sempre soube que eu ia estar no ramo do Direito. Então a gente busca o teste vocacional e às vezes a gente ainda... Você dá uma patinada. Uma patinada. É isso mesmo. Mas fica uma dica, né, pessoal, né, ter essa percepção. Do que você... E sempre quando você tiver dúvida, eu sempre fiz isso também. Na minha família eu não tenho advogados próximos. Olha, então sempre buscar quem trabalha naquela área para você ver se você se identifica com aquele trabalho. Nossa. Por exemplo, eu sempre soube que eu não queria trabalhar em delegacia, porque eu não gosto do ambiente. Então, isso é muito particular. Então, isso é interessante também. Sempre buscar naquilo que representa a profissão, para você se ver realizando aquilo. Porque muitas vezes você vai atrás e fala, eu não me vejo trabalhando aqui. Puxa. Então, tem essa situação que é muito interessante também. Nossa, anotou, né, pessoal? Olha que dica rica aqui da professora. Na entrevista, a gente já traz várias dicas que vai servir para a sua profissão. E agora, vamos para outra pergunta. Por que você escolheu a seara previdenciária? Pois é, Esther, eu não escolhi o direito previdenciário. Eu fui escolhida pelo direito previdenciário. Eu me formei em 2003, na minha faculdade eu não tive a cadeira de Direito Previdenciário na graduação, então quando eu me formei, logo em seguida eu passei na OAB e fui trabalhar no escritório de advocacia que tinha como uma das maiores frentes de trabalho o Direito Previdenciário. Mas eu nem sabia o que era, eu não fazia a mínima ideia do que era. A única coisa que eu sabia, porque eu já tinha trabalhado com carteira assinada, eu já fui empregada seletista, é que você trabalha e recolhe o INSS. Só sabia disso, não sabia mais nada. E que as pessoas se aposentam, salário maternidade, essas coisas eu sabia. Só que quando eu me vi do outro lado, num escritório que trabalhava com isso, eu falei, nossa. E aí eu fui buscar conhecimento, fui estudar, só que eu ainda não trabalhava nesse escritório dentro da cadeira de previdenciário. Certo. A pessoa que cuidava da parte previdenciária, ela saiu em licença maternidade e eu assumi. Nossa. Só que ela não voltou, porque daí ela resolveu ficar com o bebê. E aí eu que fui para ficar 4 meses, acabei fiquei muito tempo, até eu me identificar realmente com a matéria e depois de um determinado tempo ter o meu escritório só de direito previdenciário. Então, por isso que eu falo que o previdenciário me escolheu, porque eu gosto da advocacia previdenciária, eu gosto do direito material previdenciário, porque do meu ponto de vista, eu sempre falo isso em aula, é uma das matérias em que você realmente faz o que você aprende na faculdade, que é entregar
para o seu cliente o bem da vida, que é o que ele busca naquele processo. Certo. Que é você dar um auxílio-doença, você conceder uma aposentadoria, que muitas vezes ele veio calejado de vários lugares, INSS, não conseguiu, e ele vem você a última esperança para a vida dele. Nossa. Então, a questão social do direito previdenciário, ela é muito forte em mim, nessa situação de você fazer sempre o seu melhor para ajudar aquela pessoa a conseguir o que ela busca. Nossa, legal. E você se viu numa outra situação como empreendedora, né? Também. Olha só que desafio, né? Também. Que bacana. Esse foi o maior desafio, na verdade, da minha vida, Esther. Certo. Porque a gente não aprende, pelo menos na minha época, a gente não aprende na faculdade a ter escritório de advocacia. Eu sempre brinco que você aprende a ser advogado empregado. Certo. Porque você sabe advogar, mas você não sabe comandar um negócio. Certo. E aí, quando você sai de uma situação de conforto, de horário de entrada, de horário de saída, porque você é empregado, de fazer sempre o que te determinam, que você vem para o outro lado, em que tudo é seu, que todo sucesso depende de você, aí você se vê naquela dificuldade imensa. E agora, o que eu faço? Sim, sim. Como que eu busco essa situação? Certo. Então, tem muito disso. Você, hoje em dia não, né? Você tem um escritório de advocacia, o que está por trás é o empreendedorismo. Nossa. O que você faz no escritório é o trabalho jurídico. Certo. Mas o que torna aquilo possível é como você encara o seu escritório. Nossa, e você se vê assim numa situação que você precisa ter outras noções também, né? De administração, gestão do tempo, né? Outras ferramentas que vão otimizar melhor aí a condução do seu negócio, né? E quando você não entende, você tem que buscar atrás, porque você tem que entender muito bem gestão de tempo, você tem que ter ideia de administração, você tem que ter ideia de contabilidade, você tem que ter ideia que aquele seu escritório, ainda que ele não seja juridicamente formado, mas ele é uma empresa, então ele é uma pessoa distinta de você, você enquanto advogada e o escritório enquanto escritório. O que o escritório tem de faturamento é do escritório, não é seu. Olha, então, gente, anota aí. Então, essas coisas, eu falo que para o advogado é meio complicado, porque você fala assim, por exemplo, ganhei um processo, o dinheiro é meu. Não é meu, o dinheiro é do escritório. E aí você tem que criar essa ideia até para você definir metas a curto, médio e longo prazo, do escritório. Muita bem viagem, né, professora? Que eu vejo a senhora também sempre na correria, né? Porque a gente agenda as aulas aqui com eles, a gente vê aquela correria de agenda, tá tudo certinho, tudo time, certinho. Né, professora? É tudo muito calculado, é tudo muito apertado, isso é verdade. Da hora que eu acordo, do momento que eu estou em casa fazendo as minhas coisas, eu já planejo o meu dia. Claro que tem coisa que sai do controle, mas geralmente eu sei o que eu tenho que fazer na parte da manhã, no almoço, de tarde e de noite. Então, tem que fazer tal coisa, eu já vejo que dia da semana que encaixa. Graças a Deus, para quem escolhe a área do direito, ela é uma área muito boa, porque eu sempre falo que toda pessoa sempre tem um problema, seja do ponto de vista previdenciário, trabalhista, familiar, e ela vai procurar um profissional para ajudar a resolver. Então, o direito, ele possibilita com que a gente possa auxiliar as pessoas na busca do que ela quer, independente da área que for. Nossa, pessoal, anotem aí a dica que aqui, eu já estou aprendendo um monte de coisa com a professora. E agora vamos para a terceira questão, né? O que levou a senhora a seguir a docência? Vamos lá para outra parte. Pois é, Esther. Isso, você sabe que é uma pergunta que eu me faço todo dia. Eu sempre tive vontade de lecionar. Certo. Não é uma vontade de criança. Eu não brincava de professora quando eu era criança. Eu sempre tive um perfil, enquanto criança, mais pro lado de advogado, de mais... eu gostava mais de dominar as situações. Eu nunca fui aquela criança que brincava de aula, de lousa. Quando eu entrei no direito previdenciário de cabeça, que eu mergulhei, e aqui todo mundo sabe, né? A minha formação é no Legale, de pós-graduação MBA, eu senti muita necessidade do que eu estava aprendendo, de você passar para outras pessoas da prática. Nossa, legal. Que era uma coisa que a gente não via muito naquela época, né? Hoje até a gente vem mais. Então, aí eu comecei a entender que a docência, para mim, também era uma válvula de escape. Porque eu colocava em sala de aula os problemas do escritório, mas que eu analisava sobre outra ótica. Olha! Como professora. Bacana, certo. Então, e aí hoje, depois de anos lecionando, o que eu vejo hoje é que a docência é a minha satisfação. É um momento em que eu me desligo do mundo, porque eu estou ali falando sobre o direito previdenciário
e sobre vivências que eu tenho no escritório. Mas é um momento que eu tenho a minha válvula de escape. Eu falo que é o momento que eu sou mais feliz é quando eu tô dando aula. Eu adoro. Eu adoro. Não era uma coisa que eu imaginava para mim desde sempre, como eu imaginava na advocacia. Mas foi uma coisa que me fez encontrar como profissional. Puxa! É muito louco isso, mas é muito legal. A gente sempre tem aquela nossa... A pessoa nasceu para ser professor, né? Pois é. Eu nunca tive essa ideia. Nunca fiz a faculdade de Direito pensando, vou dar aula. Mas nunca. Eu fiz a faculdade de Direito pensando, vou advogar. Vou advogar. E aí as coisas foram caminhando. Aí muitas pessoas falavam para mim, Gisele, mas... você precisa ensinar isso aqui que você faz. Então foi isso que me chamou muita atenção. Olha. E aí também veio depois o gosto, né? Porque eu comecei a fazer isso e eu gosto muito, eu gosto demais. Isso era um laboratório, né? Então o seu escritório era um laboratório e você viu que também, você explicando para os alunos e você explicando para a sua equipe, talvez até melhorava ali aquela troca, o rendimento da equipe, da classe e tudo mais, né? A docência, para quem advoga também na área do direito, ela é um complemento do seu trabalho. Porque quando você leva para a sala de aula um caso prático do escritório, às vezes você tem uma resposta de um aluno que você não pensou. E às vezes é uma outra situação ou uma outra solução para aquele caso. Por diversas vezes eu me vi dando aula e ter sites assim de processo e falar, nossa, aquele caso tal coisa. Que legal. Aí às vezes na hora do intervalo eu anoto para eu não esquecer. E outra coisa, o que te questionam em sala de aula, professora, eu tô com essa dúvida, e que você explica, você não esquece mais. Nossa. Então, esse exercício mental, ele é muito importante para a advocacia. Olha. Sem falar que você está em contato 100% com as atualizações e com a evolução da matéria. E puxa a gente para isso, né, professora? Porque a gente sabe que no dia seguinte vai dar aula. Então, puxa vida, eu preciso levar atualizado, eu preciso ter meu material organizado, eu preciso deixar esse material disponível com antecedência, né? Então, tudo isso vai acelerando um pouquinho, né? É isso mesmo. Bacana. Bom, gente, vamos lá para a última questão. E você se sente realizada como professora? Total. 100% realizada. Eu falo que o meu sonho de vida futura é ficar só na docência. Nossa. Por enquanto ainda não, porque eu gosto muito da advocacia também, mas o meu sonho de vida é ter um momento em que eu me dedique só à docência. Passando um pouco para as pessoas da experiência que a gente tem no escritório, do que a gente consegue ganhar, do que a gente consegue perder e das situações do cotidiano. Porque eu sempre falo, a advocacia previdenciária ela é uma advocacia difícil. E às vezes quem está de fora não tem essa noção. E o que a gente traz para a sala de aula é a verdade do escritório. Sim. É a rotina pesada, é a rotina corrida, é o horário que você chega sem horário para sair, é um processo que você pensa uma coisa e acaba fazendo outra, sai de outro jeito, enfim. E na docência, foi muito bem o que você falou, Esther, parece que eu vejo o que eu tenho no escritório exatamente tratado como um laboratório. Então você tem um caso do escritório que você traz para a sala de aula e você discute e você acha a solução, e aí vem um aluno e fala, mas eu tenho um caso parecido, eu resolvi assim. Isso é muito gostoso. Nossa. Eu me sinto 100% realizada na docência. Ai, que bom, professora. Agradeço imensamente. Toda a equipe legal e a sua presença aqui na instituição, que só vem assim deixar muito mais brilhante as nossas aulas, né? Dar muito mais luz aí a todos os previdenciaristas. Agradecer toda essa troca de informação que, se você assistiu esse vídeo e se você não anotou, pessoal, vocês estão perdendo. Volta lá, anota, tem muita dica legal, não só para docência, para advocacia, mas também para a vida, a lição da vida que a professora Gisele trouxe para gente, tá bom? Pessoal, e se você gostou, dá um like, compartilha, né, professora? Vamos pedir? Isso mesmo. Ó, a gente tem uma meta esse ano de alcançar 200 mil inscritos no nosso canal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Ajuda a gente, né, professora? Isso. Se vocês gostaram, deixa o joinha lá, compartilhe, chame o vizinho, para quem está estudando, para quem quer entrar na faculdade de Direito, para saber um pouquinho como que é esse mundo. Isso mesmo, pessoal. E qualquer dúvida, ligue pra gente no telefone 11 2888 5222 e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Até lá! Obrigado, pessoal. Obrigada, Esther.